Buenas, gurizada, como é que estão? Espero que estejam todos bem. Tô aqui tomando um mate, né, mateando e lembrando da vez que o Alcides, assim que ele saiu ali do Rio Grande, do vídeo anterior ali da história da balsa entre São José do Norte e Rio Grande, ele ficou um tempo por ali conhecendo o Rio Grande, ele conheceu a Praia do Cassino, inclusive ele, quando estava na Praia do Cassino, ele resolveu dar uma corridinha por ali. Ele correu a extensão da Praia do Cassino, ida e volta. Deu mais ou menos ali uns 500 quilômetros, porque eu não sei se vocês sabem, mas a Praia do Cassino é a maior praia em extensão do mundo. Está no Guinness Book, o livro de recordes. Tem entre 200 a 250 quilômetros, ali dependendo de onde é que tu começa a contar ali, né? Porque o Galdério conta assim, né? Cada passo é 1 metro. E o Alcides fez toda essa contagem. Ele calculou 248 quilômetros e meio. Depois, na volta, ele viu que ele tinha errado uns 2 passos ali, fechou 250 quilômetros. Mas, bueno, hoje a história não é mais do Rio Grande, agora ele já está chegando numa outra localidade. O Alcides, de novo, depois de ter passado um tempo ali em Rio Grande, soltou a rédea e deixou que o pingo levasse ele. O pingo ditasse a direção que ele ia tomar. E, lá pelas tantas, ele chegou até um grande rio que tinha. Esse rio, ele ficava na cidade, ou melhor, na localidade conhecida como Freguesia de São Francisco de Paula. O pessoal tinha que atravessar aquele rio para chegar do outro lado. Tinha comércio, tinha festas, parentes, então todo mundo atravessava aquele rio para um lado e para o outro, a nado. E na ocasião que o Alcides chegou até esse rio, tinha ali um grupo de moças, eram umas prendas muito bonitas, todas emprequitadas, ali estavam ansiosas, porque tinha um bailão, um grande bailão, lá do outro lado do rio. E elas estavam ali impacientes com uma delas, porque assim, para atravessar aquele rio, tinha que ser a nado. E aí elas iam ter que tirar, né, as suas roupas de festa ali, os seus vestidos, e iam ficar em roupas de baixo. E uma delas estava com muita vergonha, era uma prenda muito guapa, muito linda, mas que tinha vergonha. As amigas dela, impacientes, querendo chegar logo lá no bailão, porque quem estava patrocinando esse bailão era um estanceiro muito rico para comemorar a volta do filho dele. O filho dele tinha ido estudar na Europa, em França, Paris, e voltou de lá e o estancieiro estava comemorando. Inclusive, o próprio Alcides, um tempo depois, ele também foi conhecer Paris, ele cavalgou até lá, né? Inclusive, tem uma história bem interessante ali com aquela torre que tem lá, aquela torre alta que tem lá em Paris, com o Alcides. Mas isso é história para um outro vídeo, depois a gente vai falar sobre isso. Agora a gente tem que voltar ali para aquela prenda que não queria tirar, né? Ficar com roupas de baixo para atravessar o rio. Vendo aquilo, o Alcides, que sempre procura ajudar as pessoas, escutou a história dela e disse: deixa comigo que eu resolvo essa situação. O Alcides saiu por ali, foi lá nos curtumes que ele tinha passado pelo caminho, inclusive Pelotas naquela época era conhecida por causa a sua riqueza, né, pelos curtumes que tinha ali, era uma das maiores fontes de renda daquela época, né? Então a cidade era muito rica. Mas, buenas, ele juntou lá uns pedaços de couro curtido que ele foi encontrando e pediu lá pro pessoal, né? Pegou, fez uma armação com umas taquaras, umas ripas que ele encontrou pelo caminho, amarrou ali com umas lã de ovelha que ele tinha ali conseguido, e ele fez uma estrutura grande, um cesto com aquilo ali, colocou dentro da água e pediu que aquela prenda entrasse. E assim ela entrou, no início com medo, mas depois ficou segura porque ela viu que não entrava água ali naquela estrutura que o Alcides fez. O Alcides então tirou a sua roupa principal, ficou só com a camisa de baixo,
manteve a bombacha, tirou a bota, colocou tudo isso ali no lombo do pingo, deixou o pingo por ali pastando e atravessou o rio a nado com uma corda atravessada no peito e a outra ponta da corda amarrada lá naquela estrutura que ele fez. Ele atravessou todo o rio a nado, chegou lá e a prenda desceu sequinha. E ela ficou muito feliz porque ela não teve que expor ali as suas intimidades, né, as suas vergonhas, e estava sequinha para chegar no baile e aproveitar aquele baile que todo mundo queria participar. Ela convidou Alcides, inclusive, para participar do baile. O Alcides, então, assobiou, chamando o seu pingo, que atravessou o rio a nado, tomando o cuidado. Esse pingo era bom mesmo, viu? Ele tomou o cuidado de não molhar as roupas do Alcides que estavam no lombo dele. E aí, chegando lá do outro lado, né, o Alcides colocou o restante da roupa que estava seca, o selim ali, da montaria, né? Ele então deu uma garupa para a prenda. Chegaram os dois lá no local onde ia ocorrer esse bailão. O Alcides entrou, já foi cumprimentando todo mundo, aquela coisa toda bem bonachão, bem, né, à vontade, querendo festa, sem se preocupar com nada mais, além de festa e vaneirão. A prenda era mesmo encantadora, e o filho do estancieiro, quando pousou o olho nela, já foi lá e tirou ela para dançar. E ali os dois ficaram ali, ajojados o baile todo, juntinhos. Foi amor à primeira vista. O Alcides, satisfeito com o que tinha feito, satisfeito com o bailão, decidiu seguir caminho. Ele montou no seu pingo, soltou a rédea e seguiu o rumo. Ele foi para uma praia que tinha ali perto, uma praia de água doce, que agora todo mundo conhece como Laranjal, mas não era chamada de Laranjal antes da passagem, né, do Alcides por lá. Mas isso é história para um outro vídeo. Vamos voltar agora lá para o nosso casal. Acontece que o filho do estancieiro e o próprio estancieiro ficaram muito felizes, né? Saiu o casamento daquela união, daquela prenda com o filho do estancieiro. E quando ela contou a história de como ela chegou ali, sem ter que tirar, né? Sem ter que tirar sua roupa para atravessar o rio, o estancieiro e o filho ficaram tão contentes que mandaram fazer uma estátua retratando aquela cena. E quem for hoje até aquela cidade vai encontrar essa estátua lá na entrada da cidade. Hoje, essa cidade é chamada de Pelotas. O rio é chamado de Pelotas. Mas esse nome só foi atribuído à cidade depois que o Alcides passou por lá e fez aquele cesto que foi chamado de Pelota. O pessoal ali da região achou muito bacana aquela ideia e começaram a fazer cestos iguais àquele ali para atravessar o rio sem se molhar. Então ficava, inclusive virou profissão, ficava um índio ali com aquela corda atravessada no peito, atravessava a nado, levando quem não queria se molhar. Então era pelota para lá do lado do rio, pelota para cá do outro lado do rio, e a cidade e o rio, em 1835, receberam o nome de Pelotas. Foi assim que Pelotas ficou conhecida graças à passagem do nosso amigo, o nosso velho Alcides, por lá. No próximo vídeo, vamos saber como é que Laranjal passou a ter esse nome, graças ao amigo Alcides. Até lá, eu deixo aquele abraço, aquele quebra-costela apertado, e o desejo de um bom domingo para todos vocês.